Antes de começar, já dá aquela força deixando o like e se inscrevendo no canal que você ganha uma waifu gasosa no final do vídeo. Um dia, uma criança elfa encontrou um poderoso monstro. Ao ver a criança, o monstro falou: "Ó, criança elfa, se você chegou aqui sem nem saber que tipo de lugar é esta montanha, culpe sua própria estupidez." O monstro estava ameaçando mandar a menina inocente para o inferno naquele momento. A menina, muito assustada, implorou ao monstro para não fazer isso, esperando que alguém viesse resgatá-la. Nesse momento, passos foram ouvidos atrás dela. Uma pessoa desconhecida passou pela menina e a cobriu com suas costas. Essa pessoa era um rapaz de aparência engraçada, com um animal alado incomum no ombro. O rapaz riu e tentou conversar com o poderoso dragão, assegurando que a menina provavelmente tinha chegado à montanha por engano e sugeriu que o monstro não fosse tão hostil. A menina olhou para seu salvador e já esperava por um milagre. Mas o dragão ficou enfurecido com o pedido do estranho e decidiu mandar o rapaz para o inferno junto com a menina. O rugido do dragão fez a menina gritar alto, muito assustada. Ao ouvir o grito da menina, o rapaz pediu ao dragão para não assustar a inocente. Após este pedido, o rapaz atacou o dragão com seus punhos, sentindo pena da menina. Enquanto isso, uma jovem elfa chamada Sirona estava tentando encontrar a menina que estava na montanha, chamada Siena. Sirona não parava de gritar o nome de Xena, tentando diligentemente encontrá-la. Sirona não entendia onde a menina poderia ter ido. De repente, Sirona notou duas outras meninas elfas, Yuna e Luluna, que também estavam procurando por Xena, mas não conseguiram encontrá-la. Yuna acreditava que o caminho onde estavam não era um caminho que a menina pudesse percorrer. Luluna também achava que Siena provavelmente tinha ido para outro lugar. Na verdade, Sirona só tinha a si mesma para culpar pelo desaparecimento da menina. Elas haviam tido uma conversa antes, e Sirona disse muitas coisas desnecessárias para a menina, por isso agora se culpava. Mas suas amigas Yuna e Luluna estavam confortando Sirona. Xena admirava Sirona e queria se tornar uma protetora dos elfos como Sirona, mas Sirona disse a Siena que isso não seria possível a menos que ela se tornasse mais forte. Então, Siena disse que iria provar a Sirona que podia derrotar até mesmo um dragão. Sirona só percebeu agora que Siena não estava brincando e realmente foi para a montanha sozinha. As meninas sabiam que aquela montanha era lar de muitos monstros fortes e que, se alguém fosse para lá, poderia facilmente se despedir da vida. Por isso, Tona esperava que fosse apenas um engano que alguém tivesse visto Siena correndo para a montanha. Nesse momento, Yuna decidiu ir para o oeste procurar por Xena novamente, enquanto Luluna decidiu ir para o leste. Sirona olhou para a montanha assustadora e rezou para que Xena tivesse mais cuidado. Neste momento, Siena estava na montanha com um rapaz que acabará de derrotar o dragão com um único golpe. Após seu triunfo, o estranho olhou para a menina com um olhar gentil e perguntou se ela estava bem. Siena não podia acreditar no que via e perguntou ao rapaz se ele realmente tinha derrotado o monstro. O estranho não sabia ao certo, mas achava que tinha apenas nocauteado o dragão. Ele estava mais curioso se Siena conseguia se levantar. Siena se levantou e perguntou ao estranho se era magia. O rapaz explicou que não sabia usar magia de forma alguma, mas Xena não acreditou nele porque o dragão era extremamente forte, um monstro de rank S. Siena ouviu que mesmo muitos elfos unidos não conseguiriam derrotar o monstro. O estranho coçou a cabeça e sorriu em resposta, percebendo que o nome da menina era Siena, já que ela se referia a si mesma na terceira pessoa. Ele também notou que Siena era uma elfa, por causa das orelhas pontudas. O rapaz decidiu se apresentar. Seu nome é Vazu, um humano, e ele estava feliz em conhecer uma menina chamada Siena. Vazu queria acompanhar Siena até a base da montanha, pois seria ruim se ela encontrasse outro monstro como aquele dragão. Mas Siena estava pensando em outras coisas e não conseguia acreditar que Vazu era humano e, sem habilidades mágicas, conseguirá derrotar um monstro tão forte. No final, Siena concluiu que Vazu era apenas muito forte. Olhando para os olhos inocentes de Siena, Vazu agradeceu por ela dizer isso. Siena perguntou a Vazu se ele vivia naquela montanha, e Vazu explicou que não estava em seus planos originais, mas acabou acontecendo. Siena pensou que Vazu se tornou tão forte porque lutou com os monstros locais na montanha, e Vazu pensou que, se fosse esse o caso, ele deveria estar mais musculoso. No final, Siena e Vazu deram as mãos e viajaram até a base da montanha.
No caminho, Vazu tentou explicar a Siena que seu corpo não era motivo de orgulho, mas Siena achou que o chute no dragão ainda era muito legal. A menina admitiu que aquele chute fez seu coração disparar. Vazu percebeu que Siena era uma criança bastante persistente, e estava feliz pelos sentimentos da menina, mas ele preferia alguém um pouco mais velho. Naquele momento, uma flecha apareceu do nada, que Vazu conseguiu parar. Ele pegou a flecha no ar, que poderia ter atingido o animal de estimação de Vazu. Vale dizer que a criatura estranha que voava ao lado do rapaz se chamava M. Vazu se certificou de que M estava bem e não havia se machucado, mas não poderia deixar isso passar. Por isso, Vazu ordenou em voz alta que o covarde que ousou atirar em seu pequeno M aparecesse. Xena imediatamente abraçou Vazu e pediu para ele se acalmar, mas ele continuou gritando, acreditando que o ofensor tinha coragem de mostrar sua cara. Nesse momento, Sirona saiu dos arbustos com um arco na mão. Siena reconheceu sua irmã, e Vazu ficou desapontado. Ele garantiu que não iria perdoar Sirona só porque ela era bonita, e Shen, olhando para a expressão confusa de Vazu, não pensava da mesma forma. Nesse momento, Sirona decidiu forçar Vazu a soltar Xena. Ela começou a usar magia e recitou as seguintes palavras: que meus inimigos ouçam sua canção, o vento que traz a morte. Vazu ficou surpreso ao ver a magia, e Shen tentou parar sua irmã, explicando que Vazu era humano e tinha salvado ela do dragão. Ao ouvir essas palavras, Sirona congelou e parou de usar a magia. Nesse momento, Yuna e Luluna chegaram. Elas estavam muito felizes por finalmente terem encontrado Xena. As meninas se aproximaram da pequena e perguntaram se ela estava bem. Xena garantiu que estava bem, graças à ajuda de Vazu. Claro que as elfas ainda não sabiam quem era Vazu e supuseram que ele fosse um necromante ou algo assim, mas Vazu, coçando preguiçosamente a parte de trás da cabeça, garantiu que era apenas um humano. Claro que as meninas não acreditaram que um humano poderia derrotar um demônio sozinho, mas Shen tentou convencê-las de que Vazu era realmente muito forte. Sirona ficou de lado e olhou para Vazu com desdém. Yuna e Luluna agradeceram a Vazu por salvar a menina, embora não acreditassem plenamente que ele fosse tão forte. Então, Vazu decidiu voltar para sua montanha e pediu desculpas às meninas. Yuna e Luluna imediatamente se opuseram e perguntaram se ele realmente iria voltar para aquela montanha horrível. Vazu explicou que era meio que sua casa, então não havia o que fazer. Yuna sugeriu que ele fosse para a Vila dos Elfos, afinal, ainda não tinham conseguido agradecer por salvar Xena. Portanto, Yuna se virou para Sirona e perguntou se estava tudo bem em levar Vazu para a vila. Sirona olhou para Vazu com um olhar severo e permaneceu em silêncio. Vazu, confuso, não entendeu por que ela olhava para ele com tanto desprezo. Sirona percebeu que Vazu havia protegido Xena, o que para um mero humano era impossível. Além disso, Vazu disse que vivia naquela montanha, e Sirona achou isso suspeito. Sirona, como protetora da Vila dos Elfos, disse que não poderiam convidar uma pessoa tão suspeita como Vazu para a vila. Luluna tentou mudar a opinião de Sirona, afinal, Vazu havia salvo Xena. Além disso, era evidente como a menina estava apegada ao novo conhecido. Luluna e Yuna não achavam que Vazu fosse uma má pessoa. Nessa situação, Sirona concordou em levar Vazu para a vila, mas apenas por uma noite. A garota percebeu que não tiraria os olhos de Vazu até confirmar sua verdadeira identidade. Depois de um tempo, Vazu foi levado para a Vila dos Elfos, onde foi calorosamente recebido pelos outros elfos. Vazu rapidamente encontrou um terreno comum com os locais. Um dos garotos que Vazu conheceu pensou que ele estava planejando criar seu próprio harém. Claro que Vazu não tinha tais planos, mas foi a primeira vez que os aldeões viram um homem com um objetivo como o de Vazu. Ao ver quão tímido Vazu era, os garotos garantiram que eles também sonhavam em ter seu próprio harém. Sirona, nesse momento, continuava observando Vazu de longe. Agora ela também acreditava que o motivo da jornada de Vazu era criar um harém. Basicamente, Sirona não se importava com os motivos de Vazu, o fato de ele ter decepcionado ela era um fato. Sirona supôs que Vazu tentaria levar a inocente Xena com ele. A garota nem queria imaginar como os dedos venenosos de Vazu tocariam uma criatura tão jovem. Nesse momento, Xena encontrou Vazu e subiu no colo dele. A menina queria que aquele fosse seu lugar especial. Vazu, claro, não gostava da menina sendo tão insistente, mas o que ele poderia fazer? Siena, por outro lado, afirmou que perguntou a outras pessoas sobre a definição da palavra harém. A menina acreditava que poderia se juntar ao harém de Vazu, pois ele havia salvado sua vida. Vazu apenas riu e disse que Xena estava com muita pressa, mas Siena garantiu que já tinha 10 anos e Vazu argumentou que ela ainda era uma criança. Xena insistiu que já era adulta. Sirona, ouvindo essa conversa, estava convencida de que estava certa. A garota sentia que era seu dever mandar Vazu embora o mais rápido possível.
Nesse momento, Luluna se aproximou de Vazu e perguntou se ele gostava de frutas. Vazu respondeu que, em princípio, era um onívoro. Nesse caso, Luluna decidiu reunir frutas para Vazu com os outros elfos. Vazu pediu para ajudar, mas os elfos o consideravam um convidado. Sirona decidiu ir colher frutas com os garotos, já que não planejava tirar os olhos de Vazu. Depois de um tempo, Vazu, Yuna, Luluna, Xena e Sirona já estavam no belo pomar. Vazu ficou surpreso e inicialmente não acreditou que todas aquelas frutas nas árvores podiam ser comidas. Os rapazes explicaram que eles não comem carne, então preferem frutas. Os elfos também fazem diferentes produtos a partir das frutas, como frutas secas, geleia ou vinho. De repente, Vazu viu uma fruta que parecia muito madura para ele. Sem pensar muito, o jovem colheu a fruta e decidiu prová-la. Sirona tentou parar Vazu rapidamente, mas antes que a garota pudesse avisar que a fruta era venenosa, Vazu já tinha dado uma mordida. Vendo Vazu mastigando a fruta venenosa, os elfos ficaram maravilhados, e o deleitado Vazu virou-se para eles e contou como se sentia. A fruta parecia ao rapaz muito suculenta e deliciosa. Em alguns aspectos, a fruta até lembrou Vazu de uma pera, tinha cheiro de grama, mas era doce. De repente, Vazu lembrou que os elfos tinham falado sobre uma fruta venenosa mortal. Ele começou a girar a cabeça e tentar encontrar a fruta, sem perceber que a fruta já estava em seu estômago. Sirona explicou ao rapaz que ele tinha acabado de comer aquela fruta venenosa, e Siena ficou encantada com Vazu. A menina pensou que o estômago de Vazu também era muito forte. Sirona achou estranho que, mesmo que as frutas azuis de Toor já estivessem maduras, não podiam ser comidas sem serem cozidas primeiro. Afinal, uma mordida leve era suficiente para causar um choque, mas nada disso aconteceu com Vazu. Então, a garota concluiu que Vazu não era humano. Vazu só percebeu que a fruta que ele comeu era venenosa depois. Ele nem acreditava porque a fruta era muito gostosa. Sirona continuou analisando Vazu, achando estranho que o rapaz não tivesse cicatrizes no corpo, porque ele havia ficado mais forte lutando com os monstros naquela montanha. Vazu notou Sirona olhando para ele e até ficou envergonhado. À noite, Vazu foi densamente e deliciosamente alimentado na vila. O rapaz confessou que fazia muito tempo que não comia uma refeição deliciosa assim, então Vazu ficou feliz. De repente, um elfo perguntou a Vazu sobre Emi, o pequeno dragão. Vazu contou aos rapazes que Emi era seu camarada e que ele foi confiado a esse dragão por seu amigo próximo. Antes que Vazu pudesse terminar sua frase, Emi pulou nele e começou a puxar sua bochecha. Vazu entendeu a dica e chamou Emi de sua noiva para acalmá-la. Então, os elfos perceberam que o harém de Vazu também incluía um dragão, por isso o rapaz parecia estranho para os aldeões. Um dos elfos pediu aos outros para não ficarem tão surpresos, porque Vazu até comeu a fruta azul de Toor. Então, os elfos ficaram realmente surpresos que Vazu ainda estava vivo. Vazu parecia tão estranho para os rapazes que era até interessante. Nesse ponto, Sirona afirmou que Vazu poderia ser um dragão disfarçado de humano. Tal declaração fez todos os elfos ficarem em silêncio e olharem interrogativamente para Sirona. Eles acharam que Sirona estava brincando, já que Vazu nem parecia um dragão. Além disso, essa declaração fez Sirona parecer rude para os rapazes, mas Sirona garantiu que pensava seriamente que Vazu era um dragão. Então, Vazu, segurando seu pequeno dragão nos braços, disse que sua vida poderia ser diferente se ele fosse tão legal quanto um dragão. Sirona olhou para Vazu e não conseguia entender apenas uma coisa: por que os olhos desse rapaz são sempre tão claros? Isso fazia Sirona, que ainda suspeitava de Vazu, parecer extremamente estúpida. À noite, quando Vazu estava dormindo profundamente, Sirona esgueirou-se para dentro de seu quarto. A garota estava feliz que Vazu estava dormindo profundamente, era exatamente o que ela queria. Agora ou nunca, Sirona pensou que, como alguém no meio de uma jornada, Vazu deveria ter seu cartão da guilda com ele. Se não tivesse, seria uma razão para Sirona fazer o rapaz deixar a vila ao amanhecer. Com esse pensamento em mente, a garota começou a revirar as coisas de Vazu enquanto ele dormia profundamente. Eventualmente, Sirona conseguiu encontrar um cartão nas coisas de Vazu. Sirona não podia ver o status de Vazu porque exigia uma gota de sangue, mas pelo menos ela poderia confirmar a identidade de Vazu. Olhando de perto o cartão, Sirona descobriu que Vazu era realmente humano e tinha 16 anos. Isso fez a garota se acalmar até que, de repente, ela notou algo interessante. Após sua pesquisa, Sirona olhou para o Vazu adormecido. O rapaz estava dormindo profundamente e sorrindo em seu sono, com baba escorrendo da boca. Quando Sirona olhou para Vazu assim, ele realmente não parecia uma pessoa má, mas ainda assim a garota planejava contar a todos sobre Vazu na manhã seguinte. De manhã, Vazu acordou e se espreguiçou. O rapaz dormiu como uma pedra, então ele nem suspeitava que Sirona tivesse ido vê-lo durante a noite. Vazu se vestiu rapidamente e saiu do quarto. Imediatamente, o rapaz notou que a manhã na Vila dos Elfos estava bastante quieta. Vazu então concluiu que os outros ainda não tinham acordado.
Saindo para a varanda, Vazu descobriu uma pessoa estranha vestindo um manto preto. As orelhas desse estranho pareciam pontudas, então provavelmente também era um elfo. Mas por que ele estava vestindo um manto preto? Vazu achou isso bastante suspeito e decidiu seguir essa pessoa. Sirona já estava nadando em um pequeno lago perto da vila. A certa altura, a garota decidiu que deveria voltar, já que Vazu provavelmente já estava acordado. De repente, Sirona ouviu um farfalhar nos arbustos. Em apenas um segundo, Vazu apareceu dos arbustos e viu a Sirona nua. Com essa virada dos acontecimentos, Sirona não conseguiu nem se mover, ela estava muito chocada e envergonhada. Recuperando os sentidos, a garota gritou alto. Vazu também gritou alto ao perceber o que estava prestes a acontecer. Ele tentou explicar que estava apenas passando por ali, mas Sirona já tinha começado a usar magia para afastá-lo. O rapaz afastou-se. Alguns minutos depois, Sirona já estava sentada no barril, cobrindo seu corpo nu com uma toalha. Ela estava se desculpando com Vazu por ter virado a situação de cabeça para baixo, mas de repente percebeu que não deveria se desculpar de forma alguma em tal situação. Ela apenas achou muito estranho que as roupas de Vazu fossem rasgadas em pedaços por sua magia do vento. O Vazu nu, cujos genitais estavam cobertos por M, disse a ela que já havia sido consumido pelo fogo uma vez antes e o resultado foi o mesmo. Havia apenas uma coisa que Sirona não entendia, por que Vazu permaneceu ileso. Quando os rapazes voltaram para a vila, Sirona deu a Vazu as roupas que pertenciam ao pai dela. A garota pediu desculpas antecipadamente se as roupas não fossem do tamanho certo. Vazu perguntou se ela tinha certeza de que estava tudo bem ele usar algo assim, só por precaução. Sirona garantiu que estava certa e, afinal, seu pai não precisava mais delas. Mas Vazu percebeu que essa coisa ainda era importante para Sirona, mas ela achou melhor do que ver Vazu no tempo todo. Depois de mais alguns minutos, quando os rapazes estavam sentados sozinhos no toco, Sirona disse que sabia a verdadeira aparência de Vazu. A garota pensou que Vazu provavelmente era um criminoso, por isso perguntou ao rapaz sobre isso. Vazu não entendeu nada, então Sirona confessou que havia olhado o cartão da guilda de Vazu. A garota pediu desculpas por isso, mas o fato é que o cartão de Vazu não foi atualizado em 2 anos. Em outras palavras, Sirona concluiu que algo aconteceu com Vazu há 2 anos e o rapaz apenas fugiu durante todo esse tempo. E a razão pela qual ele está vivendo e se escondendo naquela montanha, onde ninguém ousaria se aproximar, é porque ele é culpado de algo. Sirona se perguntou se estava certa em sua especulação. Sirona é a protetora que guarda a vila e ela é realmente grata a Vazu por salvar Siena, mas a garota garantiu que não pode deixar uma pessoa suspeita ficar na vila para sempre. Sirona considerou isso como sua missão e queria que Vazu a entendesse. Vazu garantiu que estava tudo bem, mas Sirona ainda estava errada sobre uma coisa: Vazu não é um criminoso. Nesse caso, a garota queria entender por que Vazu não atualizou seu cartão da guilda em 2 anos, mas Vazu não queria lembrar de nada sobre o que aconteceu há 2 anos. O rapaz apenas agradeceu a Sirona por deixá-lo ficar, mesmo que fosse apenas por um dia. Vazu se levantou, chamou M e começou a sair. Por fim, Vazu apenas pediu a Sirona para dizer olá a todos na vila por ele. Sirona viu o rapaz partir, perdida em pensamentos. Vazu se virou e disse com um sorriso no rosto que realmente esperava encontrar alguém tão bonito quanto Sirona. Essas palavras machucaram Sirona, como se ela se sentisse culpada e até triste. Ela estava realmente genuinamente arrependida, mas a garota não podia fazer nada sobre isso. Vazu se afastou da vila e parou em um toco. Era realmente muito sensível para ele. M tentou animar o rapaz, mas não era muito boa nisso. Mesmo assim, Vazu apreciou esse encorajamento de sua amiga, sua única amiga. Vazu simplesmente não podia acreditar no fato de que, por viver na montanha, ele não conseguia se comunicar normalmente agora. O rapaz realmente queria contar tudo a Sirona corretamente, mas percebeu que não podia fazer isso. Vazu especulou que ele e Sirona poderiam até ficar juntos, e claro, o jovem queria saber mais sobre essa garota. De repente, a imagem de Sirona nua surgiu na mente de Vazu. Tal virada de eventos fez o rapaz pular do toco e começar a se convencer de que não queria dizer isso. Além disso, M também mordeu o estômago de Vazu para trazê-lo de volta à realidade e tirar esses pensamentos de sua cabeça. De repente, o rapaz ouviu uma voz familiar atrás dele. Era Luluna e Yuna. Acontece que elas estavam diligentemente procurando por Vazu e finalmente o encontraram. Vazu ficou tão feliz, pois pensou que tinha gostado tanto de Luluna e Yuna que elas o seguiram, mas elas garantiram que não era o caso. As garotas garantiram que a culpa era daquele cara mal chamado Guna. Ele havia retornado. Claro que Vazu não tinha ideia de quem era Guna. Então, Luluna rapidamente explicou a Vazu que Guna havia lutado com Sirona pelo primeiro lugar entre os defensores no passado e, alguns anos atrás, Guna havia desaparecido, mas agora ele havia retornado com um poder aterrorizante. Então, Vazu perguntou se esse cara estava vestindo um manto preto, ao que as garotas responderam que Guna estava realmente vestindo um manto preto.
Elas garantiram que a vila dos elfos seria destruída se as coisas continuassem assim, por isso pediram a ajuda de Vazu. Luluna admitiu que ainda não acreditava na história de Shen sobre Vazu derrotar o dragão, mas esperava que agora Vazu pudesse ajudar a vila. Luluna e Yuna realmente imploraram a Vazu para salvar Sirona, e Vazu achou essa oportunidade ótima para provar tudo a Sirona. Nesse momento, o pânico se espalhou pela vila. Um velho tentou trazer Gazin de volta à realidade, mas Gazin apenas ordenou que ele se calasse. O elfo afirmou que hoje resolveriam a disputa com Sirona. Gazin achava que era ótimo, então não tinha medo de Sirona, e Sirona achava que Guna era apenas um idiota. Nesse momento, Vazu já havia chegado à vila, pois havia um grande tumulto. O rapaz pediu a todos os elfos para fugirem para um lugar seguro. Yuna, enquanto corria, disse a Vazu que ouviu que a orbe negra que Guna encontrou dava o poder de controlar centenas de monstros, e se esse boato fosse verdadeiro, aquele som de estrondo era provavelmente o som de todos aqueles monstros. Ao ver Serona, Vazu chamou a garota. Ao ouvir uma voz familiar, Serona se virou e viu Vazu. A garota não entendia por que o rapaz tinha voltado, mas pediu-lhe que saísse imediatamente, pois era muito perigoso ali. Nesse momento, Guna declarou a Serona que não se importava com quantas pessoas a garota trouxesse com ela. Ele queria que Serona visse sua retribuição por ter sido menosprezado por todos esses anos. Usando sua esfera, o lunático queria que todos os elfos malditos temessem e fugissem da vila. Naquele momento, um rebanho inteiro de monstros apareceu no horizonte. Eram monstros aterrorizantes, todos muito diferentes e perigosos à sua maneira. Serona tentou usar sua magia, mas antes que pudesse terminar de falar, Luluna a deteve. A garota garantiu que nem mesmo a magia de Serona ajudaria em um caso como aquele. Restava apenas uma coisa a fazer: correr. Mas Vazu não parecia ter pressa em correr. Ele queria entender a situação e perguntou se tinha entendido bem, se o tal Guna queria lutar contra Serona para provar quem era melhor para a posição de protetor dos elfos. Luluna disse que era verdade, mas não havia tempo para isso agora, era preciso fugir. Nesse caso, Vazu disse que lutaria contra todos aqueles monstros e Serona poderia lidar com Guna em paz. Enquanto isso, Guna olhou para Vazu e não podia acreditar no que ouvia. Vazu sabia que Serona era forte e estava confiante de que a garota poderia derrotar Guna num instante. Nesse momento, Yuna entrou na conversa, sem entender o que Vazu estava dizendo. Será que ele realmente queria morrer? Guna já estava a caminho e sentia que havia um louco no time dos elfos. O lunático queria ensinar uma lição a Vazu, explicando que os monstros que ele conseguiu invocar eram terríveis monstros de classe B, mas Vazu não parecia se importar. Enquanto os monstros continuavam a se aproximar rapidamente dos elfos, Vazu os observava e permanecia no mesmo lugar. Serona ordenou que o rapaz parasse e fugisse, mas foi em vão. Quando os monstros alcançaram Vazu, ele simplesmente agarrou o grupo de monstros e, sem pensar muito, jogou todos para o lado. Os monstros voaram com grande força. Yuna, Luluna e Serona ficaram paralisadas, olhando para aquele espetáculo. Serona estava completamente confusa e não conseguia acreditar no que via. Quem acreditaria que uma pessoa, enfrentando corajosamente centenas de inimigos, venceria todos eles sem armas ou magia? Serona até especulou que poderia estar em um sonho estranho, mas então todos perceberam que Xena não estava mentindo. Nesse momento, outro grande monstro apareceu atrás de Vazu, mas ele derrubou o poderoso monstro com um único soco. Não havia mais dúvidas, Vazu era realmente incrivelmente forte. Sorrindo mesmo em tal situação, Vazu perguntou aos amigos se estavam todos bem. Guna, naquele momento, não podia acreditar no que via e pensava que o que estava acontecendo era impossível. Guna não entendia o que estava acontecendo e por que seus monstros fortes estavam voando pela vila. Guna simplesmente se recusou a acreditar que todos esses monstros que ele invocou tinham sido derrotados por um humano comum em apenas um golpe. Monstros de classe B. Por isso, Guna não fazia ideia de como Vazu os tinha derrotado com as próprias mãos. Serona estava começando a entender tudo. Ela se lembrou que Vazu vivia com os monstros de classe S na montanha e também tinha salvado Xena do dragão. Portanto, não importava quantos monstros de classe B Guna colocasse na frente de Vazu, isso não o faria sequer suar. Nesse momento, Vazu se virou para Guna e perguntou se ele queria continuar atacando, já que todos os monstros tinham parado de atacar. Guna não gostou de ser menosprezado mais uma vez. Ele de repente tirou uma esfera vermelha do bolso. Vendo essa esfera vermelha, Yuna e Luluna ficaram perplexas e pediram a Serona para sair do campo de batalha, pois a esfera vermelha era muito poderosa. Mas era tarde demais. Antes que Serona percebesse, Guna havia envolvido a si mesmo e a ela em uma barreira. Dentro da barreira, Guna revelou que seu plano original era deixar que os aldeões que Serona tanto amava fossem massacrados por seus monstros invocados bem na frente dos olhos da garota, mas graças a Vazu, que Guna achava ser um idiota qualquer, o plano falhou. No entanto, Guna não queria que Serona pensasse que isso era o fim. O verdadeiro objetivo de Guna era algo diferente. Com essas palavras, o lunático tirou outra esfera.
O objetivo de Guna era matar Serona com suas próprias mãos. Com essas palavras, Guna gritou com um sorriso louco no rosto, engolindo a esfera. Guna sugeriu que Serona mostrasse a todos os elfos patéticos qual dos dois era realmente mais forte. Enquanto Guna engolia a esfera, o ambiente se iluminou com uma luz brilhante. Os que assistiam fecharam os olhos, mas ainda tentavam puxar Serona para fora. Ao se aproximarem da barreira, Luluna esbarrou nela e foi lançada para trás. Deduziu-se que a barreira era muito forte. Serona caminhou até a borda da barreira e ordenou que seus companheiros saíssem dali. A garota desejou que seus amigos simplesmente deixassem Guna para ela. Serona estava confiante de que poderia derrotar aquele lunático. A garota então olhou para Vazu. Ele estava tenso e muito preocupado com ela, mas Serona sorriu para Vazu, fazendo com que ele se acalmasse um pouco. Depois disso, a garota decidiu se preparar para a luta, mas não terminou de falar quando algo terrível chamou sua atenção. Era Guna, que havia mutado após engolir a esfera. O lunático transformou-se em um enorme monstro aterrorizante. O próprio Guna não percebia o imenso poder que possuía, sentia-o fluindo através de seu corpo. Com tanto poder, Guna sentiu que podia esquecer de matar o corpo patético de Serona. Guna estava confiante de que poderia matar todos ali num instante. Claro que a primeira coisa que Guna queria fazer era matar Serona. Portanto, sem pensar muito, o lunático atacou a garota, mas Serona conseguiu desviar e permanecer ilesa. Depois disso, Serona lançou-se na luta. Primeiro, cortou o braço de Guna com sua espada, depois enfiou a lâmina no pescoço do monstro. Guna apenas riu. Todas as suas feridas começaram a se curar instantaneamente. Foi quando todos perceberam. As feridas de Guna estavam se regenerando. Antes que Serona percebesse, Guna a atacou. A garota não teve tempo de desviar e caiu no chão. Yuna e Luluna tentaram salvar Serona, mas não conseguiram atravessar a barreira. Nesse momento, Guna perguntou a Serona onde estava a força de vontade que ela tinha mostrado antes, achando que Serona era inútil à distância, onde não podia usar seu arco. O lunático não acreditava no que lhe foi dito sobre Serona ser inútil. Guna pensou que Serona simplesmente não poderia ser a guardiã principal da Vila dos Elfos, afinal, ela era fraca. Mas Guna achava ao menos o corpo patético da garota bonito. Com essas palavras, Guna se aproximou da exausta Serona, pegou-a pelo pescoço e levantou-a no ar. Guna queria que o corpo de Serona fosse a prova para os aldeões infelizes que a garota protegia todo esse tempo. Nesse momento, Vazu, como se nada tivesse acontecido, aproximou-se da barreira e bateu nela com os punhos. Sem pensar muito, o rapaz golpeou a barreira com força e ela simplesmente desapareceu. Vendo isso, todos ficaram chocados. Vazu pediu desculpas a Guna e explicou que achava que a barreira seria mais forte. Serona agora estava calma, ela percebeu que Vazu a salvaria. Por outro lado, Guna estava furioso. Ele ordenava a Vazu que parasse. Guna começou a duvidar que Vazu fosse humano. Vazu não gostava do fato de Guna ser rude com ele. Ele mostrou seu cartão da guilda Guna e afirmou que era pelo menos 88% humano. Após essa prova, Vazu começou a se aproximar rapidamente de Guna e Serona. Guna ordenou que ele parasse e ficasse longe, mas Vazu continuou avançando. Guna perguntou se Vazu estava preocupado com o que aconteceria com Serona, que o monstro segurava firmemente em suas garras. Vazu, por outro lado, pensava que tomar reféns era um truque sujo. Guna repetiu uma única coisa, ordenou que Vazu ficasse longe. Vazu queria que Guna simplesmente tirasse as mãos de Serona. Nesse caso, Guna deu uma condição ao garoto, não se aproximar. Mas Vazu achou a condição problemática demais. O monstro não entendia o que Vazu queria dele. Afinal, Vazu nem era um elfo, então Guna queria que Vazu parasse de se meter em problemas raciais. O monstro pensou que Vazu simplesmente não tinha motivo para se envolver, mas Vazu não pensava assim. Era tudo por causa de Serona. Se não fosse por ela, Vazu não estaria ali. Vazu decidiu que era o momento certo para admitir que Serona o havia encantado completamente. Claro que o rapaz não queria que ela morresse. Com essas palavras, Vazu atacou Guna com os punhos. Antes que Guna pudesse piscar, Vazu socou-lhe o rosto com toda a força. O golpe foi tão forte que Guna, sendo o monstro mais forte, voou vários metros para longe de Serona. Enquanto Guna estava inconsciente, Vazu preocupado perguntou a Serona se ela estava bem. Ela assegurou que estava bem e agradeceu a Vazu. Ela estava genuinamente satisfeita por Vazu tê-la salvado. Depois, a garota decidiu falar sobre o que Vazu disse antes, afinal, o rapaz podia ser considerado como tendo se declarado para Serona. Ela assegurou que estava muito feliz que Vazu sentisse algo assim, mas o problema é que a garota já havia prometido a seus pais falecidos proteger a vila por eles, por isso não podia corresponder aos sentimentos de Vazu naquele momento. Serona estava realmente muito arrependida. Ouvindo essas palavras, Vazu afastou suas mãos trêmulas de Serona. O rapaz percebeu que seus sentimentos a atrairiam. Ele assegurou que havia confessado no calor do momento e queria que Serona esquecesse isso.
Mas era evidente pelo rosto de Vazu que ele estava muito chateado. Com lágrimas nos olhos, Vazu decidiu continuar sua jornada. Nesse momento, Guna acordou e imediatamente atacou Vazu. Como Guna atacou por trás, Vazu não teve tempo de desviar. No final, Guna conseguiu lançar Vazu contra uma árvore com grande velocidade e força, mas o rapaz ainda estava consciente. Ele apenas admitiu que estava realmente surpreso com a aparência de Guna. Guna, por outro lado, garantiu-lhe que não era tão fácil de derrotar. Afinal, o monstro achava que Vazu era apenas um humano e queria rasgar o rapaz ao meio com suas próprias mãos. Nesse momento, uma flecha voou nas costas de Guna. Essa flecha foi a flecha final para Guna. O monstro foi derrotado. Vazu, confuso, deu uma última olhada em Serona e então fugiu. Os rapazes olharam para ele e não entenderam para onde ele tinha corrido. Só uma coisa todos perceberam: Serona realmente gostava muito de Vazu. Ela mesma entendia isso muito bem, então se sentia terrível. À noite, Serona não conseguia dormir, apenas sentava-se na varanda e sentia-se triste naquele momento. A garota foi chamada por Yuna. Yuna assegurou que havia encontrado algo no lugar onde Guna foi derrotado. Era um mapa da guilda. Serona rapidamente desceu até Yuna e percebeu que Vazu teria dificuldade sem aquele mapa, afinal, ele era um aventureiro. Serona apostou que Vazu teria muitos problemas ao ir para uma vila ou cidade sem o mapa, mas também percebeu que, mesmo que quisesse devolvê-lo, não tinha ideia de onde Vazu estava agora. Nesse caso, Serona decidiu guardar o mapa de Vazu com ela, para que ele voltasse para recuperá-lo mais tarde. Yuna não se importou, então deixou o mapa com Serona e desejou-lhe uma boa noite. Mas Serona não queria ficar parada, então partiu em busca de Vazu. Após viajar uma curta distância, a garota finalmente encontrou algo. Era sangue deixado na casca de uma árvore. Serona não tinha dúvidas de que era o sangue de Vazu. Sem pensar muito, ela decidiu ativar o cartão do rapaz, afinal, um cartão da guilda é ativado usando o sangue do dono. Antes de fazer isso, a garota se lembrou de que Vazu havia dito que era 88% humano. Naquela época, Serona não entendeu o que Vazu quis dizer, mas agora estava determinada a descobrir tudo sobre ele. Portanto, sem pensar muito, ela ativou o cartão. Quando o cartão ativou, uma voz desconhecida falou com Serona: "O que você está fazendo?" "Estou preocupada que você esteja ativando o cartão sem minha permissão." Ao ouvir essa voz estranha, Serona ficou perplexa e não entendeu o que era essa presença divina. A voz respondeu: "Bem, é óbvio, pois sou a deusa que protege Vazu. Acontece que sem Vazu, essa deusa não poderia impor proteção divina, por isso estava realmente preocupada com ele naquele momento, tanto que não conseguia dormir." A deusa queria que Serona levasse o mapa para Vazu imediatamente, mas Serona não entendia o que tudo isso significava. De repente, ela se perguntou se o estranho poder de Vazu poderia depender dessa deusa, e foi por isso que perguntou diretamente. Mas a deusa assegurou que não havia feito nada e que Vazu havia obtido esse poder sozinho. A deusa acreditava que o corpo poderia se adaptar ou evoluir vivendo tanto tempo em uma montanha perigosa. Serona então decidiu começar com a pergunta: por que Vazu teve que viver naquela montanha horrível em primeiro lugar? A deusa sabia toda a história, mas não estava com pressa de contar a Serona. Serona insistiu, pois queria saber tudo sobre Vazu. A garota não conseguia esquecer a tristeza no rosto do rapaz quando ele disse que não queria lembrar de nada de 2 anos atrás. A deusa, no entanto, sentiu que Serona queria saber demais para alguém que recentemente havia acabado de rejeitar o adorável Vazu. Uma Serona confusa afirmou que não havia rejeitado ninguém e garantiu que tinha uma tarefa importante e que não podia simplesmente deixá-la. A deusa, no entanto, garantiu que o ponto era que o passado de Vazu era um assunto delicado e Serona não poderia esperar que ela contasse. Serona então decidiu ir a medidas extremas. Ela ameaçou jogar o cartão da guilda do penhasco se a deusa não contasse a verdadeira identidade e o passado de Vazu. Tal chantagem parecia demoníaca para a deusa. Os orgulhosos elfos fariam algo assim? Nesse caso, a deusa não teve escolha a não ser contar a Serona. Antes de contar, a deusa pediu apenas uma coisa a Serona: que não contasse a ninguém sobre isso, nem mesmo a Vazu. Serona concordou em manter a boca fechada. Nesse caso, a deusa concordou em mostrar a Serona o sonho que ela havia visto. Era algo que aconteceu há 2 anos. A história de Vazu começa em sua cidade natal, a capital real de Ezoa. Um dia, Vazu e uma garota desconhecida para o leitor estavam sentados em um toco sob uma árvore. O rapaz então perguntou à moça se ela realmente o queria. A garota, por sua vez, assegurou-lhe que não precisava de ninguém além de Vazu. Foi por isso que a querida de Vazu, chamada Arya, pediu ao rapaz que se casasse com ela aos 15 anos. Arya estava um pouco preocupada que Vazu a rejeitasse, mas ele assegurou que isso não aconteceria e que ele estava realmente feliz. Por isso, sem pensar muito, Vazu propôs casamento a Arya. A garota apenas sorriu para o rapaz em resposta. O casal apaixonado ficou muito envergonhado. No mesmo dia, Vazu deu a notícia à sua família.
A irmã do rapaz ficou indignada, ela não entendia o que aquilo tudo significava e se seu irmão realmente ia se casar com Arya. A mãe de Vazu achou que a promessa que os jovens fizeram um ao outro era ótima, mas a irmã do rapaz definitivamente não ia aceitar isso. O pai de Vazu esperava que o rapaz de 13 anos esquecesse essa promessa em 2 anos, mas Vazu garantiu que ele e Arya estavam falando sério e que ele não esqueceria de nada. O pai então decidiu lembrar ao filho que Arya era da igreja. Quando fosse escolhida como santa no próximo ano, as pessoas poderiam começar a espalhar rumores. A mãe de Vazu também achava que as palavras do pai faziam sentido e que Vazu não era realmente um bom partido para Arya nesse sentido. A irmã de Vazu apoiou o pai e a mãe, tentando convencer o rapaz de que nada de bom sairia desse casamento. Além disso, o pai, que lia o jornal paralelamente, garantiu que Arya, se escolhida, provavelmente se juntaria à jornada a pedido do herói, e quando isso acontecesse, Vazu provavelmente não estaria no topo das prioridades de Arya. Mas Vazu achava que tudo bem, ele apenas acreditava cegamente na promessa dele e de Arya, não importava o que acontecesse. No entanto, um ano depois, algo aconteceu. Houve um grande evento na praça da capital. O rei estava fazendo um discurso solene. Então, bravo herói e seus companheiros, cuidado em seu caminho para conquistar o Senhor Demônio. Arya, que tem sido a escolhida como santa, deve acompanhar o herói em sua missão de derrotar o Senhor dos Demônios. E lá estava Arya, já entre os heróis. Vazu se esgueirou pela multidão e pediu para a garota esperar. O rapaz queria que Arya o levasse junto na missão, mas de repente Vazu foi impedido por alguém que agarrou seu queixo. Era o próprio herói que impediu Vazu de se aproximar de Arya. Ao ver o herói, Vazu congelou. Nesse momento, o herói perguntou a Vazu se ele sabia que precisava provar seu valor antes de poder ir com a equipe do herói. Vazu apenas pediu ao herói para se calar e afirmou que tinha uma promessa importante com Arya, por isso queria ir junto com sua amada. Mas o herói não se importava com a promessa de Vazu. Ele queria ver pessoalmente se Vazu era digno de se juntar à sua equipe. O herói não estava nem contra Vazu se juntar, se ele pudesse vencer a batalha. Arya, vendo todo esse espetáculo, estava preocupada, mas Vazu de repente declarou que faria o que fosse necessário. O rapaz claramente não tinha intenção de recuar. Mas mal a batalha começou e Vazu foi jogado no chão pelo próprio herói. O herói, de pé, olhou para o indefeso Vazu e pensou que não tinha tempo a perder com aquele rapaz. O herói apenas aconselhou Vazu a ficar um pouco mais forte, se ele não conseguia nem fazer nada com o rosto. Vendo Vazu exausto, Arya ficou ainda mais agitada, mas o herói pediu à garota para deixá-lo em paz, pois ele não valia a pena usar o mana dela para curá-lo. Nesse momento, Vazu decidiu algo por si mesmo, ele decidiu se tornar muito mais forte antes que Arya voltasse. E o tempo estava passando. Todos os dias, Vazu só queria caçar monstros até tarde da noite. Sua irmã nem ficou surpresa ao saber que todos os monstros perto da capital foram mortos pelas mãos de Vazu. Mas Vazu não parou. Ele apenas pediu a sua irmãzinha chamada Kagan para ver como seu nível havia subido, mas Kagan queria que Vazu percebesse que não importava quantas mudanças ele fizesse, o nível não aumentaria apenas por causa disso. Com essas palavras, a garota mostrou a Vazu seu cartão da guilda, que mostrava o nível do rapaz. Vazu olhou para o cartão e percebeu que Kagan estava certa e seu nível realmente não havia subido desde a semana passada. De repente, Kagan perguntou a Vazu por que ele estava se esforçando tanto. A garota supôs que tudo que Vazu estava fazendo era por causa de Arya, e ela estava certa. Vazu estava realmente se esforçando apenas por Arya, mas Kagan achava que ele era apenas estúpido. A garota queria que seu irmão esquecesse Arya, afinal, quem desistiria daquela santa quando havia uma irmãzinha tão fofa por perto? Primeiro de tudo, Vazu esqueceu da promessa com Kagan. Eles haviam prometido que Kagan se tornaria a esposa de Vazu no futuro. Vazu riu ao lembrar dessas palavras. Claro que o rapaz se lembrava, mas também percebia que o casamento era impossível, já que ele e Kagan eram parentes de sangue. Nesse caso, Kagan decidiu educar Vazu. A garota assegurou que, neste mundo, casar-se com um parente era normal, sob o pretexto de preservar a linhagem. Vazu confessou que nunca tinha ouvido falar disso. Nesse caso, Kagan decidiu propor casamento ao rapaz naquele momento, mas o problema era que Vazu acreditava em Arya, não importava o que acontecesse. Essas palavras, é claro, chatearam Kagan, que percebeu que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Nesse caso, ela tinha apenas uma pergunta para Vazu. O que Vazu faria se Arya se apaixonasse por outra pessoa quando voltasse? Afinal, a garota estava em uma longa jornada com o herói que durava um ano. Essa pergunta surpreendeu Vazu a princípio, mas depois o rapaz apenas sorriu. De repente, Kagan percebeu que tinha ido longe demais e sentiu que precisava se desculpar, mas Vazu entendeu o que Kagan queria dizer e achou que estava tudo bem. Nesse momento, alguém gritou de alegria, o bravo herói voltou. O herói e sua equipe derrotaram o Senhor dos Demônios e já estão se aproximando da capital. Essa notícia foi jubilosa para todo o reino, afinal, em honra a tal evento, as pessoas festejariam até de manhã.
Percebendo que sua amada estava voltando, Vazu correu para a praça no centro da capital. Naquele momento, já havia uma grande multidão. Os heróis foram recebidos com grande entusiasmo e celebração. Vazu e Kagan chegaram rapidamente ao centro para ver e cumprimentar os heróis. Vazu percebeu que, por causa de tanta gente, Arya não conseguiria vê-lo, e também não entendia para onde o desfile estava indo. Vazu supôs que estava indo para o palácio, o que era verdade. Os heróis foram recebidos pelo próprio rei, que já estava na varanda de seu castelo. Após alguns minutos, o herói e sua equipe também subiram até o rei para que todos os pudessem ver. O rei começou a fazer um discurso honrando o herói e sua equipe. Você fez um feito digno de elogios ao derrotar o Senhor dos Demônios. Ó bravo herói e seus camaradas! O herói agradeceu a sua majestade em nome de sua equipe. Nesse momento, Vazu olhou para sua amada com respiração ofegante e o rei permitiu que os bravos homens escolhessem qualquer recompensa para si. O primeiro a falar foi, claro, o herói. O rei se virou para ele e perguntou o que ele desejava. Acontece que o herói tinha apenas um desejo, e esse desejo estava diretamente relacionado à Arya. O herói queria fazer da Santa Arya sua esposa. Após tal declaração, as pessoas começaram a aplaudir, mas Vazu ficou aterrorizado. Ele congelou e simplesmente não podia se mover. Nesse momento, o herói e Arya deram as mãos e depois se beijaram. Tudo isso estava acontecendo na frente da audiência, então Vazu também estava assistindo tudo. Vendo o beijo da Santa e do herói, as pessoas ficaram extasiadas e acharam que era um evento muito alegre. Apenas Vazu e Kagan tinham sentimentos mistos. Kagan sempre soube que havia algo errado com Arya e hoje seus piores medos foram confirmados. A garota queria lembrar seu irmão que ela o havia avisado que as coisas acabariam desse jeito, mas Vazu não estava por perto. Vazu agora estava correndo para longe de tudo no reino, repetindo as mesmas palavras para si mesmo repetidamente. Isso acontece muito nas histórias, no entanto, Vazu simplesmente não podia ficar mais na capital real. Em algum momento, o rapaz tropeçou e caiu de cara no chão. De 4, Vazu chorou. Ele não podia ficar na capital, pois havia muitas memórias dolorosas de Arya. Foi por isso que Vazu se permitiu chorar. O jovem estava histérico, pois sua amada, por quem ele havia se aprimorado, havia escolhido outro. Na noite do mesmo dia, quando Kagan voltou para casa, foi recebida por sua mãe. A mulher pensou que Vazu voltaria com a irmã, mas Kagan não sabia nada sobre o paradeiro de Vazu. A mãe pensou que seu filho apenas se atrasou e perguntou à filha se Arya realmente voltou para casa hoje. Kagan respondeu que sim e foi para o quarto de Vazu. Não havia ninguém lá, apenas escuridão. Na mesa, a garota encontrou uma carta. Ao abri-la, Kagan percebeu que era uma carta escrita por Vazu. Na carta, ele se dirigia à sua querida mãe e pai, assim como à sua irmãzinha. Vazu escreveu, um dia, quando eu finalmente estiver orgulhoso de mim mesmo, eu definitivamente voltarei para casa. Ainda não sei o que é preciso para isso, mas até lá, Vazu não quer ser encontrado. O rapaz apenas queria que sua família estivesse saudável. Vazu também desejava felicidade para Arya e o herói, mas ele próprio estava deprimido. Depois disso, Vazu vagou sem rumo e acabou indo para aquela montanha familiar ao leitor. Estando na montanha, Vazu imediatamente percebeu como estava frio. O rapaz não tinha mais forças para andar. Ele estava certo de que morreria ali. No final, Vazu exausto desabou no chão, inconsciente. Essa montanha é conhecida como um lugar habitado pelos monstros mais fortes e assustadores. Monstros de classe S. Disse que até mesmo o núcleo de elite de cavaleiros dos principais países teria dificuldade com eles. E Vazu havia se aventurado em um lugar tão aterrorizante por acidente. Apesar de ter muita sorte de não encontrar nenhum monstro de classe S pelo caminho, ele estava severamente faminto, a ponto de sua vida estar literalmente por um fio. No entanto, em um certo momento, Amy apareceu. Vazu imediatamente chamou sua atenção. Sem pensar muito, a dragoa voou até o rapaz imóvel e olhou para ele questionadoramente. Amy cheirou Vazu e depois cuspiu nele. Amy gostou tanto do rapaz que apenas deitou em cima dele e estava pronta para adormecer. De repente, Vazu começou a recobrar a consciência. Ainda sonolento, o rapaz disse que queria comer algo. Amy entendeu e tirou de seu arsenal algo não comestível para Vazu. Sem pensar, Amy alimentou Vazu com aquilo. Após provar algo não comestível, Vazu acordou imediatamente. Seu estômago doía muito. O rapaz estava gritando de dor e pronto para morrer, mas percebeu que precisava deixar esses pensamentos de lado. Afinal, ele havia deixado a capital real e estava preso naquela montanha, não porque queria morrer. Vazu percebeu que morrer ali seria óbvio demais. Ele não queria morrer sozinho, mas desmaiou novamente. Depois de um tempo, Vazu acordou novamente, bastante surpreso por ainda estar vivo. Nesse momento, uma alegre Amy apareceu. Ela pulou na cabeça de Vazu e começou a esfregar-se no cabelo do rapaz. Vazu, é claro, não entendeu o que estava acontecendo no início.
Ele apenas assumiu que havia um monstro de classe S em seu cabelo. Quando Vazu tirou M da cabeça, começou a examiná-la. O rapaz não percebeu de imediato que criatura era aquela, achou que fosse um lagarto, mas depois percebeu que era um filhote de dragão. Vazu também percebeu que foi esse bebê dragão que o salvou. M deitou novamente no cabelo de Vazu e começou a se aconchegar. Então, Vazu percebeu que esse bebê dragão realmente gostava dele. O rapaz supôs que o dragão o salvou porque gostava dele. Por isso, Vazu achou necessário agradecer a M. Vazu continuou sua grande jornada já com M, vagando pela montanha, na esperança de encontrar algo para comer. Ele também estava feliz por não encontrar nenhum monstro forte. De repente, Vazu encontrou um pequeno arbusto com frutas. Antes de consumir, o rapaz consultou M e perguntou se as frutas eram comestíveis. M, é claro, não podia responder. Nesse momento, a atenção do rapaz foi atraída por um cogumelo que parecia bastante saboroso. Sem pensar, Vazu provou um cogumelo. Ele percebeu que esses cogumelos deixavam sua língua um pouco dormente, mas no geral não era tão ruim. Vazu ficou feliz até mesmo com o osso de um cadáver aleatório, pois estava muito faminto. O jovem percebeu que estava se tornando um gourmet depois que Amy o salvou. Qualquer coisa que Vazu não comesse agora parecia muito saborosa para ele. Nesse caso, o rapaz decidiu derrotar alguns monstros e aumentar seu nível fazendo isso. Quando Vazu pegou seu cartão da guilda, Amy olhou para ele questionadoramente. Vazu notou isso e explicou ao dragão que ele estava segurando um chamado cartão da guilda, que poderia mostrar o status de Vazu. O rapaz supôs que era uma espécie de prova de que ele era um aventureiro, e se Vazu se lembrasse corretamente, sua força estava atualmente em torno de 150 watts. De repente, o cartão da guilda começou a fazer ruídos estranhos. Ao ouvi-los, Vazu ficou alarmado. Nesse momento, o cartão começou a falar com o rapaz. Vazu não entendeu nada e tentou descobrir quem estava falando com ele. A voz do cartão pediu ao rapaz para não se preocupar, assegurando que já sabia de tudo e simpatizava com ele. A voz também garantiu que agora tudo ficaria bem para Vazu e que ele ainda encontraria muitas coisas boas pelo caminho. Afinal, quem fala com Vazu agora sempre estará com ele. Mas Vazu só queria saber uma coisa: com quem ele estava falando. Então a voz disse a Vazu que já lhe havia dado uma bênção e desejava que ele apenas aceitasse. Vazu sabia apenas uma coisa: havia uma garota falando com ele agora. Nesse momento, a garota pediu a Vazu para fazer o seu melhor a partir daquele segundo. Percebendo que era a deusa que estava falando com ele, Vazu ficou perplexo. Depois disso, o rapaz decidiu dar uma olhada em suas estatísticas. Ele descobriu que as estatísticas estavam escritas em palavras e ainda assim eram vagas e inadequadas. Além disso, Vazu estava completamente confuso e não entendia o que estava acontecendo. A atenção do rapaz também foi atraída por uma habilidade única chamada glutonaria. Dessa forma, o status aumentava ao comer alimentos de alto nível ou qualquer coisa acima do nível do usuário. Vazu não entendia o que isso significava ainda. De repente, o rapaz percebeu por que tudo que ele comia parecia delicioso. Essa habilidade parecia muito conveniente para o jovem, afinal, se tudo fosse tão saboroso, Vazu comeria até explodir. Tais notícias deixaram até mesmo Amy feliz. Após essa notícia, Vazu começou a comer tudo o que via. De repente, Vazu notou algo estranho. O cartão dizia 88% humano, glutão extremo, pode tolerar quase tudo, presente da deusa, resistente a praticamente todas as doenças. Vazu pensou que suas estatísticas eram boas demais e que isso simplesmente não poderia acontecer. Nesse momento, o rapaz foi chamado pela deusa, que estava curiosa para saber quão forte Vazu planejava se tornar. Em resposta, Vazu admitiu que provavelmente não sabia por que seu corpo tinha se tornado tão forte de repente. A deusa disse que Vazu poderia se tornar ainda mais forte do que ela se continuasse a usar a glutonaria. Vazu não acreditou na deusa a princípio. Vazu não estava muito preocupado com isso, ele nem tinha lutado contra monstros desde que chegou à montanha. Mas a deusa garantiu que todos os monstros estavam simplesmente com medo de atacar Vazu devido à aura que constantemente emanava dele. Nesse momento, Vazu foi coberto por uma enorme sombra e ouviu uma voz aterrorizante: "Então é aqui que você esteve, M." Atrás do rapaz estava um enorme e poderoso dragão, que estava muito curioso sobre quem Vazu era. Ao ver o dragão, Vazu ficou bastante confuso, e o dragão se perguntou o que um homem tão frágil como Vazu estava fazendo nessa montanha. O dragão queria que Vazu simplesmente desaparecesse ou então ele teria que lidar pessoalmente com o rei dragão Rainar. Embora Vazu nunca tivesse ouvido falar dessa pessoa, ela parecia poderosa. De repente, o dragão agarrou M com suas patas e pediu ao bebê dragão que se comportasse bem. Vazu, é claro, ficou enfurecido e ordenou ao dragão que soltasse M, afinal, ela havia salvado a vida do rapaz antes. Por isso, Vazu não podia permitir que M fosse machucada por ninguém. Agarrando o dragão pelo rabo, Vazu mais uma vez ordenou ao monstro que soltasse M, e então algo chocante aconteceu: Vazu conseguiu jogar o dragão de lado e libertar M. Apesar de ser humano,
Vazu conseguiu levantar um monstro daquele tamanho e jogá-lo a uma grande distância. O dragão ficou perplexo com essa virada de eventos e Amy voltou para Vazu. Vazu imediatamente perguntou a Amy se ela estava bem. Amy, soltando uma exclamação alegre, explicou a Vazu que estava bem. O dragão, nesse momento, estava confuso e não entendia como uma pessoa comum conseguiu derrubá-lo. Vazu só então percebeu que havia conseguido levantar o dragão. Depois de perceber que o rapaz havia feito isso involuntariamente, o dragão ficou ainda mais atordoado. Depois de um tempo, Vazu já estava no castelo do dragão. Rhaenyra explicou que Amy é sua única filha. As pessoas dizem que as crianças devem viajar porque isso as ajuda a crescer. Rhaenyra sentia que Amy também queria ver o mundo exterior, mas Rhaenyra não estava disposto a deixar Amy ir assim. A esposa de Rhaenyra riu e explicou a Vazu que seu marido estava muito preocupado com Amy, então decidiu segui-la à distância para que ela não descobrisse. Foi quando Vazu percebeu que nunca imaginou que os dragões poderiam ser tão parecidos com os humanos. Como Vazu estava agora no castelo de Rhaenyra, Rhaenyra percebeu que Vazu não tinha lugar para chamar de lar. Foi por isso que Rhaenyra sugeriu que Vazu ficasse no castelo. Enquanto isso, a esposa de Rhaenyra estava interessada em saber por que os rapazes se tornaram amigos logo após trocarem socos. Ela também estava bem com Vazu usando o castelo tanto quanto quisesse, e Vazu, por sua vez, só precisava pedir desculpas aos dragões por incomodá-los. Nesse momento, Rhaenyra disse à esposa que Vazu era realmente incrível. Na verdade, até as chamas do poderoso dragão não arranharam Vazu. Ele era duro como uma rocha quando Rhaenyra o atingiu, e Rhaenyra não tinha vergonha de admitir isso. Após ouvir uma história tão empolgante, a esposa de Rhaenyra perguntou a Vazu se ele era definitivamente um homem. Vazu não sabia disso com certeza, ele só sabia que era apenas 88% humano. Então, Rhaenyra perguntou a Vazu se ele era um herói. O dragão achava que o rapaz deveria sair em uma jornada com seus companheiros. Essas palavras fizeram Vazu estremecer. Ele explicou que não tinha um objetivo, simplesmente disse que era outra história. Nesse caso, Rhaenyra se perguntou o que. Com as habilidades atuais de Vazu, o dragão percebeu que até mesmo conquistar o mundo não seria um sonho impossível para Vazu. Mas Vazu não pensava nisso, ele apenas lembrava do beijo entre o herói e Arya, o que fez o rapaz cerrar os punhos. Vazu garantiu que só queria um amigo, afinal, se tivesse alguém que o apoiasse de todo o coração, talvez ele voltasse para o lugar onde cresceu, um lugar cheio de tantas memórias. A capital real. Vazu admitiu que, no momento, ele estava com muito medo, confuso e se sentia patético só de pensar em se aproximar da capital real. Vazu já começava a tremer, mas o jovem acreditava que, se tivesse um amigo precioso em quem pudesse confiar, as coisas seriam diferentes. O rapaz supunha que não haveria decepções e tristeza como agora, mesmo se encontrasse o herói e sua amada Arya novamente. Claro que os dragões não sabiam quem era Arya, mas Rhaenyra estava bem ciente de que Vazu havia passado por muita coisa. Nesse caso, o dragão decidiu oferecer a Vazu seu próprio harém. Rhaenyra percebeu que esse era o sonho de todo homem, estar rodeado de muitas garotas bonitas em sua jornada. Nesse ponto, a esposa de Rhaenyra ficou, claro, indignada ao ouvir tais palavras da boca do marido, mas Rhaenyra explicou que o que queria dizer era que Vazu seria capaz de encontrar algumas garotas que se apaixonariam por ele se ele e seu poder salvassem pessoas. Nesse ponto, Vazu pensou por um momento, e a esposa de Rhaenyra percebeu que Amy já estava apaixonada por Vazu, pois ela nunca parava de grudar no jovem. Rhaenyra simplesmente não queria acreditar, ele esperava que Amy amasse apenas ele, seu papai. Vazu coçou a cabeça e percebeu que não era particularmente bonito para o trabalho, mas a esposa de Rhaenyra pensava o contrário. Vazu parecia a ela um jovem muito simpático. Rhaenyra estava perplexo, mas estava disposto a confiar Amy a Vazu se o rapaz fosse deixar a montanha e viajar, especialmente porque Rhaenyra não precisaria mais se preocupar e ficar de olho em Amy. Rhaenyra queria apenas que Vazu usasse seu poder para proteger Amy, sua única filha, e a esposa de Rhaenyra queria que Vazu ajudasse as pessoas a todo custo, usando seu poder. A dragoa tinha certeza de que Vazu teria amigos que o amariam de todo o coração. Com essa bela nota, a história de Vazu termina. Essa é a história que a deusa contou a Serona. Depois de aprender toda a verdade, Serona percebeu que realmente fez algo muito cruel a Vazu. A garota não conseguia imaginar quão doloroso era ter uma amiga de infância roubada bem na sua frente. Serona percebeu que disse palavras muito cruéis a Vazu, rejeitou e pisoteou os verdadeiros sentimentos do pobre rapaz. Além disso, Serona fez isso na frente de um monte de gente, como se fosse uma execução pública vergonhosa. A deusa pensava exatamente o mesmo, então até ela achou difícil se conter. Então, Serona confessou que também queria ir atrás de Vazu, mas o problema era que ela havia prometido a seus pais falecidos proteger essa floresta. Nesse momento, Serona ouviu vozes familiares. Era Luluna e Yuna. Yuna explicou que Serona parecia um tanto estranha para ela, então veio verificar junto com Luluna. Yuna também pediu desculpas a Serona e admitiu que ela e Luluna tinham ouvido tudo. Luluna, por outro lado, achou que Serona deveria ser mais honesta sobre seus sentimentos.
Além disso, os garotos da vila não eram tão fracos que Serona precisasse protegê-los para sempre. Luluna também lembrou Serona das palavras de Xena. Xena havia dito uma vez que, como foi salva por Vazu, não tinha escolha a não ser se juntar ao harém dele. Essas palavras deixaram Serona muito confusa. Nesse momento, Yuna se aproximou de Serona e pediu para ela cuidar do cartão que pertencia a Vazu. Se juntar ao harém ou não era uma escolha de Serona, mas Yuna queria que Serona percebesse que não perderia nada se entregasse o cartão de volta a Vazu, afinal, esse cartão era algo muito importante para ele. Nesse momento, Serona entendeu tudo. Os olhos da garota brilharam e ela decidiu que iria atrás de Vazu. Serona decidiu partir assim que preparasse tudo. Foi por isso que a garota correu para se preparar sem pensar duas vezes. Ela agradeceu a Luluna e Yuna e deixou todas as tarefas para elas. Luluna e Yuna olharam para Serona e não sabiam se ela havia sido assim antes. Yuna estava certa de uma coisa: a mente de Serona agora estava cheia de pensamentos sobre Vazu. Serona ainda não tinha certeza do que era esse sentimento crescente que estava experimentando, mas sabia que queria aprender cada vez mais sobre Vazu. Serona tinha certeza de que saberia exatamente o que era esse sentimento quando conhecesse Vazu melhor. Serona percebeu que havia se distanciado de seus pais para proteger essa floresta. A garota estava realmente muito arrependida, mas sentia que seus pais definitivamente a impulsionariam adiante, como os outros, se estivessem vivos agora. Por isso, Serona mentalmente pediu desculpas a sua mãe e seu pai. Esse ato de Serona seria seu primeiro ato egoísta. No momento, a garota desejava que Vazu esperasse por ela. Nesse momento, Vazu já estava às portas de um reino. Na entrada, ele foi recebido por guardas. No final, o rapaz não foi autorizado a entrar porque não tinha um cartão da guilda. Vazu pediu aos guardas para fazerem algo a respeito, mas eles não podiam confirmar a identidade de Vazu sem um cartão da guilda. Claro que não podiam permitir que uma pessoa suspeita entrasse na cidade. Por isso, os guardas tiveram que expulsar Vazu. Ele ajoelhou-se na frente dos guardas e implorou com lágrimas nos olhos para que o deixassem entrar. Disse que andava por aí há muitos dias por causa de um coração partido, então sentia falta de dormir em uma cama macia e comer pão fresco ou sopa em vez de apenas carne de monstro. Mas os guardas em resposta apenas empurraram Vazu para longe das muralhas do reino. Mesmo com tudo isso, Vazu ainda conseguiu chegar até ali. Ele estava agora a um passo da cidade fortaleza chamada Lunik. Após ser impedido de entrar na cidade, Vazu sentou-se perto das muralhas em um toco e começou a pensar no que fazer em seguida. Ele se perguntou quanto tempo havia passado desde que deixou a Vila dos Elfos. Vazu não percebeu como chegou tão longe, apenas se lembrava das palavras de Serona quando ela lhe disse que não podia retribuir seus sentimentos. Vazu percebeu que isso era esperado, afinal, ele pediu para a garota se juntar a ele antes de ter a chance de conhecê-la bem. Foi por isso que naquele momento, Vazu se arrependeu das palavras que disse. Mas Emi continuou a apoiar o rapaz, por isso ele não se desesperou muito e estava bem agora. No final, Vazu decidiu apenas tentar se aproximar de alguém da próxima vez antes de confessar simpatia. Afinal, o caminho do harém é complicado e espinhoso. Vazu percebeu que precisava fazer algo sobre seu cartão da guilda perdido primeiro. Então, ele pensou em voltar para a vila e procurar o cartão lá, mas percebeu que seria muito embaraçoso. Foi muito frustrante para ele não poder entrar em uma cidade tão grande, mas ele não se desesperou e continuou procurando uma solução para o problema. De repente, Vazu ouviu um grito alto. Ao se virar, viu uma garota correndo com os pés nas mãos, segurando baguetes muito importantes e deliciosas para os hóspedes. Ela estava fugindo do monstro que a perseguia. A garota não podia entregar suas baguetes a esse monstro, então lutava para correr em direção à cidade. Percebendo que uma garota estava correndo perseguida por um enorme monstro, Vazu até floresceu. Ele percebeu que essa era sua chance e a garota assustada estava apenas pedindo com lágrimas nos olhos para que ele a salvasse. Foi por isso que Vazu levantou a mão e gritou para a garota correr até ele. A garota fez isso, e Vazu já estava preparado para atacar o monstro. Quando o monstro se aproximou, Vazu o golpeou com toda a força. O monstro, é claro, foi esmagado, e Vazu imediatamente foi até a garota em defesa das baguetes e perguntou se ela estava bem. A garota, nesse momento, estava apenas chocada que um rapaz havia derrotado um monstro assim. Ela começou a elogiar Vazu e a chamá-lo de forte. Vazu ficou envergonhado e coçou a nuca, dizendo que ela estava exagerando. Então a garota perguntou se ele era um viajante. Vazu não sabia ao certo, então hesitante respondeu que sim. Nesse caso, a garota decidiu pedir a Vazu para ficar em uma estalagem na cidade. Ela queria garantir que Vazu recebesse um bom serviço em troca. Vazu então explicou à garota que não podia entrar na cidade. Ele também contou que havia perdido o cartão da guilda. A garota ficou confusa, porque mesmo Vazu sendo tão forte, ele tinha um lado inesperadamente desajeitado. Por isso, o rapaz não podia aceitar a proposta da nova conhecida, mesmo que quisesse.
De repente, a garota lembrou que o cartão da guilda pode ser recuperado, bastando combinar a data de registro na cidade natal de Vazu. Se o dispositivo que determina se ele é um criminoso não reagir de forma alguma, Vazu poderá obter um novo cartão muito rapidamente. Ao ouvir tal notícia, Vazu ficou muito feliz, mas a garota não disse o mais importante: para obter o cartão, seria necessário pagar 5 moedas de ouro. O problema era que Vazu não tinha dinheiro com ele. Por isso, a opção de um novo cartão da guilda não era viável para Vazu. A garota admitiu que estava arrependida, pois queria muito contratar alguém tão forte quanto Vazu para trabalhar como guarda-costas na estalagem dela. Vazu então perguntou se era realmente tão perigoso nessa cidade. A garota explicou que os visitantes da estalagem eram principalmente aventureiros que queriam ter um bom descanso após uma missão da guilda ou apenas jantar, mas recentemente um grupo de pessoas rudes de alta patente havia aparecido, causando problemas na cidade. Esses caras estavam agindo como mestres simplesmente porque eram fortes. Foi quando Vazu percebeu que a garota queria que ele ajudasse a lidar com esses caras. O rapaz não se importava em colocar esses caras em seus lugares. Nesse caso, a garota decidiu fazer o possível para persuadir até mesmo seu pai. Então, Vazu perguntou se isso mudaria sua situação de alguma forma. A garota estava confiante de que isso realmente faria uma diferença, porque afinal de contas seu pai era muito forte. Vazu ainda não entendia qual era a razão, mas nesse momento a garota pegou sua mão e o arrastou junto. Finalmente, ela se apresentou. A bela dama se chamava Lula. Ela é a face de uma estalagem chamada Brisa da Luz em Arbor Claro. Lula também é a futura proprietária dessa estalagem. Vazu também deu seu nome a Lula. Nesse caso, Lula pediu a Vazu para cuidar da cidade. Além disso, a garota não negligenciou Amy, chamando-a de um dragão fofo. Finalmente, Lula conseguiu fazer Vazu entrar na cidade. Ela imediatamente apresentou o rapaz aos aventureiros locais. Surpreendentemente, eles se mostraram amigáveis e aceitaram Vazu. Os rapazes conseguiram confirmar que Vazu era de Ezoa e que ele não tinha antecedentes criminais. Por isso, Vazu pôde entrar na cidade com um passe temporário. Vazu também foi solicitado a fazer o seu melhor por um certo Sr. Reigan. Ainda não conhecia esse Sr. Reigan, mas Lula explicou que o Sr. Reigan era seu pai. Ele é o dono de um hotel e pode cozinhar muitos alimentos deliciosos, mas Vazu duvidava que o Sr. Reigan fosse apenas um hoteleiro. Então, foi explicado a ele que perder um cartão da guilda é um erro fatal para os aventureiros. Por isso, o alto valor é dobrado como um aviso para não perder mais. Lula supôs que Vazu conseguiria o cartão um pouco mais tarde, quando trabalharia para isso. Ela queria que Vazu fizesse um bom trabalho e desse o seu melhor, e Vazu admitiu que estava realmente grato a Lula. Só que agora ele não sabia o que deveria fazer. Lula supôs que seu pai provavelmente diria a Vazu sobre as tarefas típicas que se encontraria na guilda amanhã, então hoje o rapaz deveria apenas descansar. No final, Vazu perguntou a Lula que tipo de tarefas típicas estavam falando. Então, a garota deu o exemplo de matar monstros, resolver problemas, entregar algo, em qualquer caso, encontraria diferentes variações de tarefas. Mas Lula tinha certeza de que, para alguém forte como Vazu, não haveria problemas. A garota também explicou a Vazu que ele provavelmente não receberia uma grande recompensa, já que ainda era um aventureiro de rank F. Mas, se ele subisse para rank B, poderia aceitar missões mais difíceis e ser recompensado de acordo. Além disso, Vazu seria capaz de caçar monstros de rank S se encontrasse mais amigos. E, quando isso acontecesse, Lula queria que Vazu a visitasse sempre que quisesse descansar. Foi quando Vazu percebeu que Lula estava dizendo tudo isso apenas para promover sua estalagem. Então, o rapaz perguntou à garota se ela planejava passar a vida toda na estalagem, afinal, a garota falava muito sobre o desenvolvimento do hotel. Acontece que Vazu estava certo, Lula realmente queria se dedicar completamente a esse hotel. A garota até queria contar um pouco sobre seus planos a Vazu. Nesse momento, os rapazes já haviam se aproximado da estalagem de onde saiu a mãe de Lula. Lula pediu desculpas à mãe por estar atrasada. A garota explicou que havia sido perseguida por uma fera no caminho para casa, mas Vazu a havia salvado. Nesse caso, a mãe de Lula achou necessário agradecer a Vazu. A mulher também notou que os rapazes haviam chegado na hora perfeita, pois seu marido Reigan estava cozinhando algo especial para o jantar naquela noite. Além disso, a mulher planejava preparar um quarto para Vazu em breve. Um tímido Vazu agradeceu a mulher e pediu para preparar o quarto mais barato para ele, mas a mulher pediu para ele não se preocupar com dinheiro, afinal, ele havia salvado Lula. Depois de um tempo, Vazu foi levado a uma mesa para fazer um lanche. O rapaz olhou para as outras mesas cheias e percebeu que todos ali eram grupos de aventureiros. Nesse momento, Amy estava sentada com Vazu e também comia um pãozinho. Vazu até pousou os olhos em uma bela dama que provavelmente era uma aventureira também. O rapaz também notou outra bela dama cujas roupas pareciam bastante estranhas. Olhando para tais belezas, Vazu percebeu que algum dia ele definitivamente iniciaria um harém. Ele até começou a imaginar as garotas ao seu redor em massa, pedindo-lhe para passar a noite com elas.
Tais pensamentos deixaram Vazu tonto e com as bochechas vermelhas. Perdido em pensamentos, Vazu nem percebeu quando colocou a primeira colherada de sopa magra na boca. Depois de prová-la, o rapaz percebeu que era muito saborosa. Nesse momento, Vazu ouviu alguém na mesa ao lado chamando a mesma sopa de uma verdadeira bagunça. Ouvindo essas palavras, Vazu ficou perplexo, pois achou a sopa divina. Um dos rapazes afirmou que a comida naquele lugar parecia esterco de cavalo e o outro pediu desculpas ao primeiro e disse que provava aquela comida de mendigo para se lembrar de como era superior. Vazu ouviu essas palavras e ficou perplexo. Ele não entendia o que havia de errado com esses rapazes. O rapaz achava que chamar a comida de esterco de cavalo era simplesmente inaceitável. Então, ele percebeu que as pessoas muito rudes de quem Lula estava falando estavam sentadas naquela mesa. Nesse caso, Vazu sentiu que era seu dever lidar com aqueles rapazes, já que ele já havia recebido um quarto de graça. Foi por isso que o rapaz se levantou de sua mesa e se dirigiu aos rudes. Vazu se aproximou dos rapazes com o desejo de matar todos eles, mas de repente Lula apareceu e ordenou que aqueles ignorantes saíssem e parassem de rir da comida do pai dela. Ao ver Lula, um dos aventureiros levantou-se e pediu à garota para dizer ao pai dela para aprender a cozinhar primeiro, e que aquilo não era comida, mas uma pilha de esterco de cavalo. Lula se recusou a acreditar nesses rapazes, pois achava que a comida do pai era a melhor do mundo. Nesse ponto, um dos aventureiros atrevidos pegou a tigela de sopa e simplesmente a jogou fora. Essa ação atraiu a atenção de todos os aventureiros nas mesas. O atrevido percebeu que os outros aventureiros estavam julgando, mas ele não se importava. Ele duvidava que o gado que comia aquela comida pudesse acertá-lo, afinal, ele era um aventureiro do grupo de Rankia chamado Chama Negra. Nesse momento, Lula gritou que não se importava com quem esses rapazes eram, ela ordenou que pedissem desculpas ao pai dela. Então, o atrevido se aproximou de Lula e estendeu a mão para tocar o rosto da garota. Nesse momento, Vazu apareceu. Ele empurrou Lula para o lado e afastou a mão do aventureiro. O aventureiro descontente perguntou a Vazu quem ele era. Um Vazu levemente confuso respondeu que era apenas um aventureiro de rank F. Nesse momento, houve risadas altas dos aventureiros do grupo Chama Negra, e o mais importante deles quis ensinar pessoalmente uma lição importante ao novato. Pegando uma faca, o atrevido declarou que uma piada como Vazu não viveria muito tempo. Depois de dizer isso, o aventureiro balançou sua faca em direção a Vazu. E o recap fica por aqui. Se inscreva no canal e deixe o like se quiser mais vídeos que você receberá sua waifu gasosa pelos correios. Até a próxima!